Estamos caminhando para quase acabar os 12 profetas. Chegamos agora em Sofonias. Você já pode abrir a sua Bíblia em Sofonias. Nós vamos ler à medida em que vou fazer a exposição das Escrituras. Então, mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa fazer essa leitura em conjunto. Enquanto você abre, eu quero perguntar se você já pôde ler todos os livros das Crônicas de Nárnia. Um dos livros é chamado O Sobrinho do Mago. E nesse livro, C.S. Lewis ele vai descrever a criação de Nárnia. Nárnia é um lugar fantasioso criado por C.S. Lewis e lá acontecem várias coisas. Existe um leão que está lá demonstrando o grande Senhor Jesus Cristo, chamado Aslan. E em um dos livros, no caso, O Sobrinho do Mago, ele vai descrever o início de Nárnia. Vai dizer como que Nárnia foi criada. E o jeito que ele demonstra isso, que ele descreve isso, é algo que talvez ninguém esperaria. Vai se dizer que o grande leão, Aslan, cria Nárnia cantando. Eu quero ler um pequeno trecho com vocês, se vocês me permitem, do trecho Sobrinho do Mago. Vai dizer assim que no escuro, finalmente, alguma coisa acontecia. Uma voz cantava, muito longe. Nem mesmo era possível saber de onde ela estava vindo. Certas notas pareciam a voz da própria terra. O canto não tinha palavras. Nem chegava a ser um canto. De qualquer forma, era o mais belo som que se ouvira. Tão bonito que chegava a ser quase insuportável. A escuridão em cima cintilava estrelas. Num segundo, milhares e milhares de pontos de luz saltavam. Estrelas isoladas, constelações, planetas. Se você tivesse visto e ouvido aquilo, teria tido certeza de que eram estrelas que estavam cantando. Mas, na verdade, foi aquela primeira voz, a voz profunda, baixa, que fizera aparecer todas as coisas enquanto cantava. Irmãos, talvez você não saiba, mas Lewis não tira essa cena do nada. Os acordes dessa melodia que Lewis toca são revelados primeiramente nas Escrituras. O livro de Jó, no meio do discurso de Deus, em Jó 38, enquanto o Senhor está perguntando para Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Ele pergunta onde você estava. Quando eu fiz tudo isso, me responda se você tem entendimento, onde você estava quando foram firmadas as bases da terra. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam. E todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Jó, onde você estava? Pense nisso, meu irmão, minha irmã. No primeiro dia, no primeiro amanhecer da história, antes de existir um único ser humano para testemunhar, o universo inteiro cantava. As estrelas, que não têm boca, não têm pulmão, não têm voz, e ainda assim as Escrituras dizem que elas cantavam de alegria diante da obra de Deus. A criação que nasceu no meio de um coro. Aquela criação, naquele grande dia da criação. Um grande dia de festa e de harmonia. Mas o profeta Sofonias vai descrever o dia vindouro do Senhor. Também um grande dia, mas que será um tempo de trevas. Um tempo de destruição. Um tempo que será de ira contra aqueles que se rebelaram contra Deus. Nos últimos livros expostos, Naum e Abacuque, nós vimos Deus julgando os impérios que oprimiam o povo do Senhor. Mas hoje, Sofonias vai voltar-se para o povo de Judá, para o povo de Israel, para o povo da aliança. E ele começa exatamente ao contrário da criação. Eu quero ler com vocês, então,
primeiro capítulo inteiro de Sofonias. Vamos com calma. Vamos ler a palavra do Senhor. Então. Sofonias, capítulo 1, verso 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalaías, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios. E exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e os seus sacerdotes. Exterminarei os que sobre o terraço adoram os céus e dos que adoram o Senhor e juram por ele também, por Milcom. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor e nem perguntam por ele. Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades, os filhos dos reis e todos os que se vestem como estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos os que sobem o pedestal dos ídolos e que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes e um uivo desde a parte nova da cidade, e grande lamento desde as colinas. Lamentem os moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos, e os que pesam prata, serão destruídos. Naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas, e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso, os bens deles serão saqueados, e as suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, um dia de angústia e de tribulação, um dia de ruína e de destruição, um dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombetas e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas, e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó, e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata, nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor, mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque ele certamente fará a destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Sofonias abre a sua profecia. No começo, cantam-se as estrelas. E agora Sofonias faz uma reversão da criação. Ele vai dizer que certamente consumirei a todos. E assim como em Gênesis 1 você tem uma ordem da criação, culminando no homem, você tem Deus falando com o povo, dizendo que ele vai destruir tudo, começando com o homem. Consumiria as pessoas, verso 3, as pessoas, os animais, consumiria as aves do céu, os peixes do mar. A ordem inversa da criação. De trás para frente. A criação sendo desfeita em câmera lenta diante do povo. O profeta está dizendo que o pecado de Judá não é um problema apenas doméstico. Não está contido nos muros de Jerusalém. Os animais do capítulo 1 de Sofonias não fizeram nada de errado. Mas eles são arrastados no juízo simplesmente porque foram colocados por decreto de Deus sob a autoridade do homem. E o homem apodreceu. O homem pecou contra Deus. E aqui o povo do Senhor se rebela contra o Senhor. A rebeldia do povo, meus irmãos, não é um pecado privado que tem consequências escondidas. Mas é um pecado que vaza, com consequências que vão além de si. Além apenas do povo. Se o pecado desses homens, daqueles em que Sofonias está acusando, está desfazendo o cosmos, tudo que Deus fez, como seria então, na prática,
aquilo que Jerusalém está fazendo de pecado em si. Quais são esses pecados? E Deus então vai mostrar essa anatomia do pecado, dessa apostasia do povo do Senhor. E a partir do verso 4 até o verso 13, nós vamos ter aí uma descrição daquilo que é o sincretismo do povo, de adorar a Deus e adorar outros deuses ao mesmo tempo. E mais do que isso, de serem indiferentes quanto a Deus. Indiferentes quanto a Deus. Sofonias, meus irmãos, ele prega durante o reinado de um bom rei. Josias, é o que vai dizer no verso 1. Os altares de Baal, para que o povo de Israel, separado em dois reinos, agora se rebelam contra o Senhor. E Josias é o rei que começa a fazer uma restauração, começa a derrubar, começa a fazer voltar-se para as coisas do Senhor. E os altares de Baal são derrubados publicamente. Então havia-se uma reforma em direção ao Senhor. E essa reforma estava acontecendo de forma externa. Estavam sendo derrubados os baalins, os ídolos. A nação estava se voltando a Deus, mas Deus vai não só olhar para as aparências do povo derrubando as coisas, mas ele começa então a vasculhar o coração do povo de Judá. O perigo aqui não é a falta deles quanto às coisas externas, mas era o sincretismo. Eram pessoas que frequentavam o templo, reformado agora, mas que mantinham os seus corações apegados ao que ele vai chamar a borra do vinho, apegado a outros ídolos. Deus então vai listar aquilo que está sendo julgado diante deles. No verso 4 vai dizer que ele vai arrancar o resto de Baal no meio do seu povo. Ainda no verso 4 vai dizer que ele vai exterminar aqueles que são ministros dos ídolos e dos sacerdotes. Pessoas que estavam se prostrando no céu, jurando ao Senhor, e que ao mesmo tempo se deitavam ou se dobravam a Baal. Pessoa que tinha uma fé misturada, uma fé dividida. Vai dizer que eles deixavam de seguir ao Senhor e não buscavam e nem perguntavam por ele. É o verso 6. Uma pura indiferença do povo. Sem sequer dar o trabalho de falar assim, eu não quero Deus mesmo. E essa é a pior coisa. A pessoa indiferente que não... vou usar. Que não fede e nem cheira. Não faz uma coisa nem outra. Aquela que começa a vir à igreja, ou que está no meio do povo, mas que é indiferente quanto às coisas do Senhor, porque ela também adora outras coisas, ela tem outros ídolos no seu coração. E o Senhor vai se dizer contra essas pessoas. Não só aqueles que misturam a fé. Não é aquela questão de você ir num terreiro e você ir na igreja. Essa pessoa que faz isso é a mesma daquela que diz que vem na casa do Senhor e tem seus deuses no coração, como o dinheiro, como o trabalho, como o carro, como pessoas. São iguais. E Deus está abertamente contra eles. O mais perigoso de uma fé que é misturada não é que essa pessoa não se importa, muito pelo contrário, ela se torna alguém que não se importa com nada. Nem com um Deus falso e nem com um Deus verdadeiro. E o texto vai dizer que Deus vai então vasculhar. Deus vai mexer. Deus vai vir como uma lanterna. O verso 12. Naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas. Ele vai chegar nas pessoas. Ninguém que é indiferente quanto às coisas de Deus ficou indiferente de repente. Não é alguém que de uma hora para outra não quer mais saber de Deus. Não. É alguém que vai alimentando esse seu coração com coisas que não são do Senhor, com a própria tranquilidade da vida, como vai dizer aqui, com o vinho. Como o vinho que nunca é decantado, que nunca é mexido. Ele então vai formar o que vai ser chamado de sedimento grosso, no fundo de um barril. Aquele vinho que não é mexido, fica ali parado, forma-se essa borra. E um coração que nunca foi sacudido por provações, que nunca foi examinado como nós fazemos em todo culto, no nosso momento de confissão, antes e durante o momento de ceia. Você nunca vasculha o seu coração para enxergar aquilo que realmente está te fazendo ser alguém distante do Senhor. Nunca foi examinado. Cria-se então
esse sedimento, essa borra espiritual, para dizer que Deus não vai fazer nem mal e nem bem. Isso é o que o povo está dizendo. Teologicamente, alguém que diz que Deus não faz nem mal nem bem, verso 12, é alguém que coloca Deus na categoria dos ídolos mudos. Porque é exatamente isso. Os ídolos mudos de Jeremias ou do Salmo é aqueles que são como espantalho num pepinal. É o que vai dizer o texto de Jeremias. Eles não falam. Não, eles necessitam que alguém os leve porque eles não têm pernas para andar. Eles não têm receio de ninguém, porque eles não podem fazer mal a ninguém. E também não podem fazer bem a ninguém. E o povo estava dizendo que, nesse momento, meu coração, que foi vasculhado pelo Senhor, diz, o Senhor não faz nem bem e nem faz mal. Eu não vejo em meu coração algo que o Senhor vai achar muito ruim e nem algo que o Senhor vai achar muito bom. A diferença prática do povo e a idolatria explícita do povo são o mesmo pecado. Aqueles que não querem saber de Deus, ou querem saber de Deus e querem saber de outras coisas, e aqueles que adoram outros deuses. O coração de quem diz que está servindo o Deus vivo e verdadeiro e ao mesmo tempo serve a Baal, serve a outros ídolos, ou qualquer outra estátua, ou qualquer outro ídolo que você levante no seu coração, tem o mesmo sentimento de dizer, Deus não liga para as coisas que eu faço. Deus não diz o que eu devo fazer ou deixar de fazer. Ele não se importa comigo, por isso, ele não faz bem nem mal. O texto vai dizer que essas pessoas, se você continuar lendo, verso 13, por isso os bens deles serão saqueados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão do vinho. São pessoas que, no contexto de Sofonias, são pessoas prósperas. Gente que está apegada ao vinho, acomodada, com uma vida aparentemente, então, resolvida, com seus negócios prosperando. E é aí que mora esse perigo. Quando tudo vai bem, é fácil concluir, então, que, talvez sem dizer em voz alta, que Deus não vai interferir na minha vida, porque tudo que eu conquistei foi com a força do meu braço. Tudo que eu fiz, eu batalhei e conquistei. É fruto do meu próprio sucesso. E aí essa pessoa consegue dizer assim, Deus nem para lá, nem para cá. Nem faz bem, nem faz mal. Como se Deus fosse apenas o espectador, é quem assiste às nossas vidas. Não como quem é o Senhor e que controla todas as coisas. E vive então como aqueles que são donos do seu nariz, achando que Deus não reina sobre a sua vida. E é por isso que os seus bens serão saqueados. É por isso que eles vão construir casa e não vão habitar nela. Plantarão vinhas e não beberão do seu vinho. Ele continua, o capítulo vai dizer, aquele grande dia do Senhor, que está perto, que vem chegando depressa, o dia do Senhor que vai ser amargo, não só amargo, mas vai ser de angústia, vai ser de tribulação, vai ser de ruína, de destruição, de trevas e de escuridão. Um dia de terror. Para aqueles que não estavam esperando nada, será um dia de desespero. E o profeta parece, então, demonstrar e tratar como que Judá estava naquele lugar de destaque, com algum tipo de riqueza. Porque o capítulo vai terminar justamente dizendo que nem mesmo dinheiro, nem mesmo os status. Verso 18. Nem prata nem ouro poderão livrá-las do dia do Senhor. Nem prata nem ouro vai livrar do dia do Senhor. Nada livra o homem no dia que o Senhor baixar as suas mãos de misericórdia e vier com tudo para cima para destruir aqueles que são maus. E o profeta está dizendo, o Senhor está vendo todas as coisas. Vocês que deveriam estar nessa grande reforma do rei, voltando-se ao Senhor, vocês continuam com os seus deuses escondidos no seu coração e ao mesmo tempo indo para Jerusalém para adorar a Deus, dizendo que adora ao Senhor, mas tem no seu coração outros ídolos. Vocês dizem assim, já que eu adoro o Senhor lá e tenho meu ídolo, Deus não vai fazer nem mal, nem bem também. O profeta está dizendo que o dia do Senhor vai ser de grande destruição. Um dia de amargura, um dia de terror, de angústia, de tribulação, de trevas e de escuridão. O Senhor virá com a sua forte mão. Forte mão.
E o capítulo 1 vai terminar com essa porta se fechando. Com essa cena em que o Senhor vai destruir tudo. Vai começar a destruir os homens, destruindo as aves, os animais, e aí se fecha tudo. Ele vai dizer, eu exterminarei, eu consumirei, eu vou destruir tudo. Trarei angústia a essas pessoas. E elas verão como eu sou um Deus que é fogo consumidor. Fogo consumidor. Deus acaba de decretar o fim de tudo. O mesmo Deus que destrói todas as coisas. O Deus que até então usava de misericórdia com o seu povo. Agora anunciando que irá destruir tudo que eles tinham em suas mãos. Por causa da sua indiferença, por causa do seu sincretismo, do seu abandono da rebeldia contra Deus. Mas embora esse juízo seja pronunciado no capítulo 1, o profeta continua a trazer palavra de Deus. E agora, no capítulo 2, nós vamos ter o segundo movimento do profeta. Não só trazendo a parte de destruição, mas perguntando o que acontece quando eu vejo esse monte de cinzas que Deus diz que vai trazer sobre o povo. Existe algum tipo de escape? Existe algum tipo de esperança para aqueles que são indiferentes? Eles podem se arrepender? Dá para se arrepender? Sim. O texto vai dizer que nós devemos buscar o Senhor enquanto há tempo. A partir do capítulo 2, verso 1, ele vai dizer assim, reúnam-se e se concentrem. Concentre-se, ó nação sem pudor. Antes que saia o decreto e o dia se vá como palha. Antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, e procurem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim, vocês sejam poupados no dia do Senhor. O profeta, então, usando a palavra de congregar-se, reúnam-se, se ajuntem. Vai usar um verbo que ele explica depois. Ele vai dizer, reúnam-se e se concentrem, ó nação sem pudor. Antes que saia o deserto, o dia que se vá como palha. O que ele está dizendo é, reúnam-se como palha. Vocês que são restos de uma plantação que foi feita e que sobrou aquelas espigas, vocês que são essa palha, se ajuntem agora. Se ajuntem naquele momento em que o Senhor ainda não veio com grande ira. Venham congregar-se como palha seca. Aquilo que sobrou-se no campo, depois da colheita, se recolham para ser queimado. E o sofonista está dizendo, vocês então, que são os restos, devem vir diante do fogo que vem sem demora. Se ajuntem então. Venham-se diante de Deus. Não como uma filha querida, mas como a palha que está espalhada num campo que já foi colhido. E 3 vezes o Senhor vai dizer, busquem o Senhor. Busquem a justiça. Busquem a humildade. Busquem ao Senhor. Meus irmãos, buscar ao Senhor não é apenas um sentimento de alguém religioso. Buscar ao Senhor, ele vai dizer aqui que deve ser uma transformação da sua vida, que vai buscar por justiça, por mansidão, por humildade. Você não pode ser apenas um dia alguém que busca justiça por um dia, alguém que quer mansidão durante um dia, alguém que é humilde durante um dia. Mas é algo que transforma a sua vida para estar diante desse Deus, que é misericordioso. Busque o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busque a justiça, busque a humildade. E aí o final do versículo parece algo que nos deixa com medo. Assim, talvez... Aí você pergunta, mas como assim, pastor? Talvez. Deus não sabe? Deus está em dúvida se ele vai salvar alguém que clama, que busca? Não. O talvez não está do lado de Deus. Está do nosso lado. O talvez está naqueles que irão buscar ou não ao Senhor. A palavra do profeta é clara, vocês devem buscar. O chamado do evangelho é para todos. Você que ouve, crê em Cristo Jesus. Talvez para nós, não para Deus. Porque o decreto de Deus, ele sabe antes da fundação dos tempos. Ele conhece os seus. É nós que não temos o direito nenhum de presumir quem são essas pessoas. Ou talvez é a linguagem de quem entende que há um abrigo
não uma ira direta. Aliás, vai entender que a ira do Senhor, ela é um direito adquirido nosso. Nós devemos receber a ira do Senhor. Esse é um ponto pacífico. Mas o Senhor, pela sua graça, por pura graça, Ele vai nos conceder um abrigo. E esse talvez é para nós. Ninguém se achega diante de Deus negociando. Olha, Senhor, eu busquei, agora você pode me dar esse espaço aí, esse lugarzinho de esconderijo. É aqui que eu vou me colocar quando o Senhor vier com grande ira. Não. A gente já chega com o Senhor com as mãos vazias. Como esses restos mesmo de palha que foram juntados, que não tem nada para oferecer ao grande Deus. Apenas demonstrando nossa própria necessidade. Senhor, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. Eu sou realmente como esses restos aqui. Eu estou vindo aqui ao Senhor, porque o Senhor é fogo consumidor. Eu tenho necessidade disso. Ninguém que vai verdadeiramente buscar ao Senhor o faz por sua própria força. Quem busca, busca porque já foi movido a buscar a Deus. O próprio ato de nos voltarmos a Ele já é uma obra que Ele começou em nossos corações. Uma obra que Ele iniciou. E a palavra é talvez. Busque. Busque. Vão diante dele. Busque. E Ele vai continuar então. Depois de trazer a ordenança de buscar ao Senhor, Ele vai então, como alguém que passa por toda a terra, apontar tanto norte, sul, leste e oeste, as nações que receberão juízo de Deus. Então Sofonias vai fazer esse giro. Vai parar na Filistia, a oeste, em Moabe e Amon, a leste, em Cush ao sul, a Síria e Nínive ao norte, e vai cobrir todos eles, a partir do verso 4. Porque Gaza será abandonada e Asquelon ficará deserta, Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrón será desarraigada. Verso 5. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos querititas. A palavra do Senhor será contra você, Canaã, terra dos filisteus. Farei com que você seja destruída, até que não reste um morador sequer. O litoral será de pastagem, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao remanescente da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos, e ao anoitecer se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e mudará a sorte dele. Verso 8, ouvi a zombaria de Moabe, as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombaram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, dão certo, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e desolação perpétua, O remanescente do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios. Isso lhes sobrevirá por causa do seu orgulho, porque zombaram e se gabaram contra o povo, o Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra e todos os povos das nações, cada um no seu lugar o adorarão. Também vocês, ó etíopes, serão mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte, e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação, e terra seca com deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos e todo tipo de animais. Nos captéis das colunas se alojarão tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves ressoará nas janelas. Haverá escombros nos umbrais das portas, porque o madeiramento de cedro será arrancado. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou única e não há outra além de mim. Como se tornou uma desolação em pousada de animais. Todos os que passarem por ela hão de vaiar e farão gestos de desprezo. Farão gestos de desprezo. Não há direção para correr e para fugir de Deus. O dia do Senhor é um incêndio que não é local. Ele vai trazer fogo para todos os lugares. Não há nenhum endereço que escape. E as acusações elas vão se repetir. Vocês são orgulhosos. Vocês caíram no seu orgulho. Vocês zombaram e se gabaram contra o Senhor, verso 10. No meio de vocês há zombaria. No meio de vocês há zombaria. Mas no versículo 11, o profeta meio que esconde algo para a gente. Que quase que perde aqui
A tradução por conta do nosso português vai dizer assim, que o Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. Verso 11. E aqui a palavra aniquilar, ela tem o sentido de definhar. O Senhor fará definhar os outros deuses. Literalmente é emagrecer. Os deuses das nações vão morrer de fome, porque ninguém mais vai alimentá-los com oferta e com adoração pagã. Os altares ficarão vazios, os templos ficarão em silêncio, os ídolos vão estar definhando. E o versículo termina então com uma contrapartida gloriosa, verso 11. Todos os povos das nações, cada um no seu lugar, adorarão, adorarão. Enquanto os ídolos estão morrendo de fome, definhando, sendo aniquilados pelo Senhor, a adoração ao Deus vivo vai se espalhar por toda a praia, por toda a ilha, por cada povo que vai adorá-lo, no seu próprio lugar, sem precisar subir a Jerusalém. Sofonias está vendo talvez de longe aquilo que Jesus vai ter com aquela mulher em João 4. Ela conversando com ele, Jesus vai dizer, vem a hora e a hora já chegou, em que neste monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai. Porque Deus é Espírito e vai ser necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade onde eles estão. Onde eles estão. Não mais necessitando ir a Jerusalém. E Nínive, a grande Nínive, que já foi pregada em Naum, recebe novamente um retrato assustador no verso 15. Esta cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma, e eu uso as palavras do próprio Deus, né? Coisa horrível. Eu sou a única e não há outra além de mim. Vocês lembram dessa frase? Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há outro como eu. Essa é a frase do próprio Senhor em Isaías. Eu sou o Senhor e não há outro. Nínive não caiu porque era uma cidade grande demais. Caiu porque, por falar muito de si, como Deus, numa linguagem que só pertence a Deus, com todo o seu orgulho, no fim das contas, então é destruída, onde ela se achava grande. Quando a criatura começa a ensaiar palavras, cantigas e canções com vocabulários que só pertencem ao Criador, ela tende a ser destruída. Aquele que se coloca como orgulhoso, no lugar onde só Deus deveria estar, será, então, destruído. Mesmo quando ele anuncia o juízo entre as nações, Deus vai reservando os seus humildes. Verso 7, o litoral pertencerá ao remanescente da casa de Judá. No final do verso vai dizer, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e mudará a sorte deles. É no meio desse incêndio, desse lugar de destruição que o Senhor vem. Deus já está separando um pasto para um rebanho que ainda não existe. O juízo de Deus tem sim uma palavra sobre aqueles que são orgulhosos. Mas Deus também tem uma palavra sobre aqueles que Ele vai preservar, aos remanescentes do seu povo. Então Ele vem com uma última palavra sobre leste, oeste, sul e norte. Ele vai dizer um ai. Acaba-se o capítulo 2, ele começa então a entrar no capítulo 3 da sua profecia. Ele vai dizer, ai da cidade opressora. E aquele que ouve talvez a profecia de Sofonias, começa lá em Jerusalém, lá em Judá, a pensar, bom, deve ser Nínive de novo. A cidade dos opressores. A cidade que é rebelde e manchada. Só pode ser Nínive. Mas não é. Os detalhes seguintes vão revelando que a cidade opressora, a cidade rebelde e manchada é a própria Jerusalém. A cidade do templo, a cidade de Davi, a cidade onde o Senhor habita, é tratada com um ai que Sofonias usou para os pagãos. E ele tem 3 acusações, no verso 1. Vocês são rebeldes.
A partir do verso 2, então, ele vai começar a explicar. A cidade opressora, rebelde e manchada. Rebelde. Verso 2. Vocês não atendem ninguém e não aceitam disciplina. Contaminada. Ainda no verso 3. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos ao anoitecer, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. E vocês são opressores. Verso 4. Os seus profetas são levianos e falsos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Os príncipes, juízes, profetas, sacerdotes, que deveriam ser as colunas da cidade santa, estão todas podres. O versículo 2, então, vai listar aquilo que deveria ser o privilégio do povo e que é rejeitado. Vocês não escutaram a voz, vocês não aceitaram a disciplina, vocês não confiaram no Senhor e vocês não se aproximaram de Deus. Não atendem ninguém, não aceitam disciplina, não confiam no Senhor, não se aproximam do Senhor. Os seus príncipes são como leões rugidores. Verso 4, seus profetas são levianos. Verso 5, o Senhor é justo no meio da cidade. Ele não comete injustiça. Manhã após manhã, ele traz o seu juízo. A luz não falha, mas o injusto não sabe o que é vergonha. Os privilégios que o povo tinha de escutar a Deus, escutar a voz do Senhor, aceitar a sua disciplina como um filho que aceita a disciplina de um pai, que não confia mais no Senhor unicamente, exclusivamente, e não se aproxima mais de Deus. A queixa do Senhor é uma queixa de um pai. Se você é pai, essa imagem ela é muito real para você. Deveria ser desesperadora para o seu coração, porque é para o meu. Imagine o seu filho, a sua filha, que quando ela se machuca ou ele se machuca, o coraçãozinho dele e dela fica pesado, fica triste. E sabe o que ele faz? Ele corre para a rua. Ele vai chorar no colo de um estranho. Ele vai se consolar com uma outra pessoa que ele não conhece. E aí ele nunca vai contar para você pai ou para você mãe da sua tristeza. Como ficaria o seu coração se isso acontecesse com você? Para mim seria horrível ver o Conrado chorando e no colo de uma outra pessoa que ele não conhece falar: eu estou muito triste, eu estou machucado. E é isso que está acontecendo com o povo. Deus está dizendo: eu como pai, e vocês não apenas pecaram contra mim, é que quando vocês estavam feridos, vocês procuraram qualquer outra coisa além de mim. Vocês buscaram outros deuses além de mim. Eu que sou o pai, eu formei vocês. O pai de vocês, Abraão, foi eu que chamei. Eu que tirei vocês do Egito. Eu que preservei vocês, eu que dei Davi a vocês. Eu que dei a lei a vocês. Eu que tenho dado os profetas para vocês. E quando vocês estão tristes, arrasados, feridos, vocês correm para outros deuses. A realidade, irmãos, é que estar próximo das coisas que são santas não santifica ninguém. Estar próximo das coisas que são santas não santificam ninguém. Jerusalém tinha o templo, tinha os sacrifícios, tinha os profetas, tinha o nome de Israel. E justamente fazem o contrário. Se distanciam do Senhor. Recusam a sua voz. Porque ostentar o nome como filho de Deus, sem escutar a voz do Senhor, sem ter a sua proteção, é justamente colocar sobre você um agravamento naquele dia do juízo. A igreja não é um abrigo naquele dia de fogo. Não é um abrigo antiaéreo, não é um bunker no dia do juízo. Não é um lugar para você se esconder. Porque Pedro vai dizer que o julgamento do Senhor começa pela casa de Deus. Começa de dentro. E no meio dessa cidade que está podre agora, nós temos então o verso 5. O Senhor é justo
no meio da cidade. Ele não comete injustiça. Deus está na cidade como um juiz. Um juiz que a própria cidade ignora. E Deus, então, vai fechar esse movimento no capítulo 3, no verso 8, com um veredito. Portanto, esperem por mim, diz o Senhor. Esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é juntar as nações e congregar os reinos para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. As nações, Jerusalém, todos juntos, debaixo do mesmo fogo consumidor. Um fogo que até aqui destrói tudo. É sobre todos, sem exceção, sem direção de fuga, sem imunidade, nem mesmo para a cidade santa, nem mesmo para a casa do pão. E aí nós temos o último movimento, terceira parte do sermão, onde leva o título do nosso sermão. Ele se encherá de júbilo. A partir do verso 9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Depois do fogo, vem então uma surpresa. O fogo do verso 8, onde toda esta terra vai ser consumida pelo fogo, pelo zelo do Senhor, reaparece no verso 9, mas agora fazendo uma outra coisa. Não mais consumindo, mas agora purificando. E é o mesmo fogo. O que muda é o que ele encontra pela frente. O fogo não mudou. O que era a palha, ele queimou. O que é ouro, ele refina. Os lábios puros. Que faz ligação direta ao texto de Isaías. O profeta que estava num lugar e que diante do trono fala: ai de mim, porque estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros. E o que purifica os lábios de Isaías, então, é uma brasa viva, um fogo novamente, que é tirada do altar de sacrifício. E o padrão é o mesmo, irmãos. Os lábios que o fogo do juízo deveria consumir são purificados pelo fogo que passou primeiro pelo altar. E notem só o que vai dizer no verso 9. Ele vai dizer assim: darei lábios puros. No verso 11, tirarei no meio de ti os que exultam no seu orgulho. Deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, verso 12. Darei, tirarei, deixarei. Tudo ação de uma única pessoa. Deus está fazendo tudo, não é Judá que está se reformando, se voltando. Não é que Josias conseguia, tentou e conseguiu fazer com que o povo voltasse a Deus. Não. A reforma mais sincera da história de Judá, feita com Josias, e ela evaporou após a morte do rei. A autorreforma não expia pecados. O seu movimento de olhar para si não expia os seus pecados. O que Sofonias está prometendo não é um povo que finalmente conseguiu, então, melhorar. Que bom, deu certo. Conseguimos. Mas é um povo que o próprio Deus purificou. O povo que estava então sobrando com fogo por causa da palha, é um povo agora que Deus está dizendo que será um povo modesto e humilde. Outras versões vai dizer que vai ser humilde e pobre, que confia no nome do Senhor. Irmãos, essa definição, ela é a definição dos remanescentes, aqueles que vão se tornar, aliás, que serão chamados povo do Senhor. Ele não é um povo forte, ele não é um povo numeroso, ele não é nem mesmo um povo moralmente sem pecado. Mas é um povo que é humilde e modesto e que sabe em quem confia. A sua única credencial como remanescente é para onde ele olha. É um povo que sabe para onde olhar. E a direção do seu olhar é ao Senhor. Aqueles que deveriam buscar justiça, humildade, mansidão, agora então são colocados pelo Senhor
pessoas que estão com lábios puros, pessoas agora que são um povo humilde, modesto, que confia em Deus. Então o texto vai dizer algo que ele não fazia desde o início, que é mandar o povo cantar. Verso 14. Remanescente de Israel não cometerá injustiça. Verso 13. Eles não proferirão mentiras, e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão e não haverá quem os atemorize. Verso 14. Cante, ó filha de Sião. Grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Depois de 3 capítulos de silêncio e de destruição, de cinzas por onde passava o fogo do Senhor destruindo palha, a primeira ordem do Senhor a esses remanescentes, a esse povo humilde, a esse povo modesto, a esse povo que confia no Senhor é cante de alegria. E o verso 15 ele vai dar razões para isso. Por que nós devemos cantar? Porque o Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Ele está ali, no meio de você. No verso 5, dizia que ele estava no meio como um juiz, que ninguém olhava, ninguém prestava atenção nesse juiz, condenando todas as coisas com o seu fogo. E agora Deus está novamente aqui no meio do seu povo, como ele sempre esteve no meio do povo remanescente. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de vocês. Ele tirou a sentença que era contra vocês e afastou seus inimigos. Ele estava no meio como um juiz que foi ignorado. E agora ele está no meio como um rei que salva o seu povo. Deus não mudou o seu endereço, ele continua ali. O que mudou foi o que estava entre ele e o seu povo. Nós chegamos então a esse momento do livro em que talvez traz o versículo que, para mim, na verdade, né, é o que eu mais gosto, o que mais surpreende nas Escrituras. No verso 17, que é o tema da mensagem. O Senhor, o seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. E ele a renovará no seu amor. E se encherá de júbilo por causa de você. E esse versículo tem 2 movimentos, 2 gestos do Senhor. 2 gestos para o povo. Para aquele povo que era resto, um restolho, que era aquela palha final da colheita. O primeiro gesto é que o seu amor vai se renovar. A ideia de que alguém que se aquieta, se silencia em amor. Deus se aquieta em amor pelo seu povo. Porque já não há mais nada para dizer contra o seu povo. O tribunal do Senhor para com o seu povo está em silêncio. A acusação acabou. Deus não fará menção alguma dos seus pecados passados, nem os recordará. É o que vai dizer o texto de Romanos. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o silêncio de Deus aqui não é uma distância de Deus com o seu povo. É o silêncio de uma sala onde o julgamento foi dado, o processo foi finalizado para sempre. Está dado o decreto. Novamente com a imagem de mãe e de filho. Você que já foi mãe de criança pequena. Se você lava o rosto do seu filho pequeno, a criança vai estar chorando. E talvez se entrar sabão no olho, ela vai arder o olho e ela vai continuar chorando. Ela se debate. Ela não entende por que precisa passar por aquilo ali. E como que está a mãe? A mãe chora junto? Não. A mãe sorri sobre o filho enquanto o lava. E descansa no seu amor em cuidar do seu filho. Porque ela sabe aquilo que a criança ainda não sabe. Que aquele desconforto de um instante
está sendo trabalhado para o bem dela. A igreja, meus irmãos, ela é lavada por meio das tribulações. E Deus descansa no seu amor. Nós nos cansamos em meio a essa lavagem do Senhor. Deus nos descansa. Porque Ele vê o fim desde o princípio. É Ele que vê o seu povo, então, todo lavado, formoso. Um povo totalmente seu. E o segundo gesto não é o do silêncio, do aquietar-se do amor, mas é de encher-se de júbilo. Por causa de vocês, é o texto. Literalmente, um cântico, um grito de festa do Deus Trino. Não é um alívio contido. Não é uma cena educada do Senhor, mas é o próprio Deus cantando ao ver o seu povo remanescente. Pensa naquela cena do casamento em que o noivo vai à frente, está lá esperando, as portas se abrem, a noiva aparece e a gente repara para o rosto do noivo que a gente quer ver ele chorar. E naquele segundo, ele está lá, em silêncio, que é o primeiro ato. Silêncio. Ele não consegue dizer nada, não precisa dizer nada. O seu amor naquele momento, naquele instante, se aquieta, se transborda por dentro. E depois o que acontece? Depois que casa. Na festa, é o homem que mais canta. É o homem que está na cerimônia festejando com todo mundo. É quem mais celebra, é quem não para de sorrir. Silêncio de um lado e canto do outro. São os dois gestos do amor de Deus para com o seu povo. Essa é a imagem que Sofonias pinta para nós e que eu não inventei também. Você pode não gostar da imagem do noivo, mas Isaías diz isso. Isaías 62 vai dizer que Isaías diz assim, porque o Senhor diz a ele, não é verdade? Como um jovem que se casa com uma moça, assim são os filhos que se casarão com você. Aí ele vai dizer assim, como o noivo que se alegra com a sua noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Jesus conta a história de um pai que quando o filho está perdido, ele volta. Ele manda matar um novilho, ele começa uma festa, a música se ouve de longe, do lado de fora da casa. Deus, irmãos, ele não muda. Deus não muda. Não quer dizer que anteriormente, nos versículos anteriores, Deus ele estava muito bravo e aí ele mudou, agora ele está muito contente. Não. Se você veio na terça-feira, você ouviu sobre os atributos de Deus. De como é um Deus, como o nosso Deus, ele é um Deus que não muda, ele não tem variação, ele não sofre paixões, ele não é tomado por um sentimento avassalador e muda as coisas dele. Não. Deus não tem mudança e nem variação. Não significa que Deus estava de mau humor e que amanheceu no capítulo 3 feliz, então. Deus não tem dias bons e dias ruins. O que a Escritura está nos mostrando é que, em uma linguagem que o nosso coração consegue sentir e entender, é o mesmo amor eterno de Deus, que é imutável, diante do pecado se revela como um fogo que consome o pecado, que precisa consumir e destruir aquilo que é mau e que é orgulhoso. Mas diante do seu povo, que é purificado, ele se revela sem véu, como um Deus que tem uma canção. O mesmo Deus que é um fogo consumidor é um Deus que canta quando vê o seu povo. Não é o Deus que mudou. O que muda é o que estava diante de nós. No caso, o que estava entre nós e Deus, que era o nosso pecado. Agora já não existe mais esse pecado. Porque em Cristo Jesus, Deus olha para nós com muita alegria. Com satisfação. Porque Ele satisfez a sua ira no seu Filho e se alegra no seu Filho. E Ele olha para nós nessa justiça que nós recebemos de Cristo Jesus. O Senhor vai dizer, Ele está no meio de ti. 700 anos depois de Sofonias, um anjo vai dizer, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E o Verbo se faz carne e Ele habita no meio de nós. O Deus que promete, então, estar no meio do seu povo, desce e arma uma tenda entre nós, e no dia da ira, que Sofonias vai dizer que vai ver no horizonte, o dia que vai ser destruído tudo, da indignação, dia de angústia, de trevas, de densas trevas, ele cai. Cai numa sexta-feira, no meio-dia, até as 3 da tarde, quando houve trevas sobre a terra. Quando, naquele momento, estava no meio de nós
aquele que era o juiz, mas que era manso também. Aquele que não falou nada diante dos seus acusadores. Aquele que tomou do cálice do Senhor, da sua ira. Aquele que não deveria ser consumido pelo fogo. O cordeiro que foi consumido. E por isso, só por isso, é que o tribunal anterior faz silêncio. Deus canta. Quando ele se fez homem, ele cantou. Eu li com vocês aqui, Mateus 26. Depois que Jesus faz a Páscoa com os seus discípulos, vai dizer que eles, tendo cantado o hino, saíram. Jesus, homem Deus, canta. Jesus, vai dizer o autor de Hebreus, colocando os versos na boca de Cristo, vai dizer que Jesus foi para a cruz cantando, de alguma maneira. Vai dizer que o Cristo ressurreto, palavras do Salmo, Hebreus 2, 12, no meio da congregação, aquele que tabernaculou, que está no meio do seu povo, no meio da congregação, te cantarei louvores. No meio dos irmãos, essa é a expressão de Sofonias, Cristo no meio da sua igreja, cantando e cumprindo aquilo que Sofonias vai dizer em 3,17. O livro vai fechar então com Deus recolhendo o que ninguém recolheria. Versos 19 e 20, para a gente acabar. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que afligirem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que forem expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo, farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Aquele que colcheia, aquele que foi expulso, aqueles que estão quebrados, aqueles que não conseguem andar direito, aqueles que foram colocados para fora, são esses em que o Senhor enche a sua sala e a sua mesa e os transforma a vergonha deles em fama por meio de Cristo Jesus. A última palavra do livro, que começa com eu consumirei tudo e vou destruir tudo, é Deus dizendo, eu vou os reunir. Eu vou trazer para mim o meu povo. Lewis vai imaginar então o leão, Aslan, cantando no mundo e trazendo a existência o mundo. Uma imaginação muito bela. Jó nos conta que de fato aconteceu naquela manhã. As estrelas cantavam, os filhos do homem jubilavam. Em toda a Escritura, na manhã da criação, quem canta são as estrelas. Deus não está cantando. Deus olha para a sua obra e vai dizer, isso é muito bom, isso é bom, isso é muito bom. A pergunta é por quê? Porque criar os mundos, ou criar vários mundos, como Deus fez, não custou nada ao Deus Todo-Poderoso. Ele poderia fazer 10 mil universos com uma simples fala e com a simples vontade de criar todas as coisas. A criação, ela não arrancou de Deus uma canção. Mas há um lugar, um único lugar na Bíblia onde Deus canta. E não é sobre as galáxias que ele canta, não é sobre as montanhas que ele canta, nem sobre os mares, nem sobre as constelações, mas é aqui em Sofonias. Sobre um povo humilde, resgatado, modesto, comprado com o sangue do Cordeiro. Porque a redenção sim custou algo. Custou um Getsemane, custou um Calvário, custou um filho naquela cruz. E a alegria que nós temos é a alegria de ver essa imagem do Senhor fazendo um povo para si e ele se alegrando no seu povo. Por isso que Salmo 122:1 tem seu negócio extraordinário na sua cabeça também. Eu me alegro quando dizem, nós vamos para a casa do Senhor. Porque lá eu tenho um lugar onde Deus se alegra também. Você deve amar vir ao culto, você deve amar cultuar ao Senhor.
O domingo deve ser o dia mais extraordinário para você. Porque é o lugar onde você vem com alegria. E é o lugar onde se reúne o povo que Deus olhou e cantou, porque viu aquilo que ele fez. 2 palavras finais. Para você que ainda talvez esteja naquele versículo anterior, do começo. O Senhor não faz nem bem nem mal. Para mim, tanto um quanto o outro. Você talvez frequenta, mas não busca de verdade. Você parece estar perto das coisas santas, você tem uma família que é crente, alguém da sua família ora por você, mas você nunca se aproximou de um Deus que é santo. A porta ainda está aberta, essa é a verdade. Talvez você encontre no Senhor. Se você buscar, e essa é a ideia, que você vá a Ele. Vá a Ele. Deixe de confiar em si mesmo. Deixe de confiar no seu próprio braço. Deixe de confiar naquilo que você acha que é ser uma pessoa honesta. Vá diante dele. Vá diante dele. Busque ao Senhor. Busque a justiça. Busque a humildade. Busque a Cristo Jesus no tempo que se chama hoje. Porque aquele restolho, aquele resto do chão, não vai sobreviver no dia da ira do Senhor. No grande dia em que o fogo vai vir passar e vai queimar toda a palha. Mas ele consegue transformar aquilo que era resto e restolho em filho genuíno, em filho dele. Se você é um crente que está aqui cansado, confia no Senhor, mas anda achando que Deus está te tolerando, talvez. Que Deus está te suportando de longe, Deus está de cara fechada, Deus está esperando você falhar de novo. Lembre-se da parábola do filho pródigo também. Que a gente quase sempre perde de vista. Quando o filho volta, o filho chorava e o pai festejava. Essas são as duas coisas. Os dois no mesmo abraço, um lamentando o passado horrível e o outro cantando sobre o futuro que vai ter com seu filho. Lembre-se que o Senhor está cantando com aqueles que ele tem abraçado. Se você é filho do Senhor, pode ser que você esteja realmente num momento muito horrível, de dores mesmo. Mas o Senhor olha para o futuro e diz que isso tudo é muito bom. O que acontece nas nossas vidas é por providência e sabedoria do Senhor, de um Deus que é amoroso. Enquanto o Senhor ainda está molhado com lágrimas e o seu coração ainda está pesado, o Pai nosso está se alegrando com você e por você. Deus não está te tolerando. Deus está quieto, talvez, no seu amor. E quer que você cante junto com ele, dizendo justamente que já não há mais condenação para mim. O tribunal está em silêncio e a festa começou. Aquele que na criação disse, muito bom. Olhou e falou, que coisa boa que eu fiz. Agora ele olha para a igreja, para que eles são salvos, redimidos. No seu Filho ele canta. Que nós possamos ser encontrados em Cristo Jesus. E nos alegrarmos nesta canção da Trindade. Amém? Vamos orar.